O esporte invade o curta vídeo de hoje para falar do Vitória Futebol Clube, que completa 105 anos de existência no próximo dia 1º. O vídeo, produzido por mim e pelo jornalista Flávio Sarlo, vai contar momentos marcantes do Vitória Futebol Clube, que é a agremiação mais antiga em atividade no Espírito Santo. Vitória, que é o único clube capixaba a ter um título internacional. Vitória que revelou José de Anchieta Fontana, tricampeão mundial de futebol pela seleção brasileira. Vitória que teve que ceder parte dos seus troféus para virarem munição na guerra pelo Brasil. Você vai curtir essas e outras histórias a partir de agora. Esperamos que você goste. Vitória oficialmente foi fundada em 1º de outubro de 1912, né? Agora nós estamos fazendo 101 anos. A história do Vitória começou lá no Parque Moscoso, com a família Tovar, Espinda e mais outros beneméritos que resolveram fundar o nosso clube. O Vitória mesmo, ele nasceu no centro de Vitória, né? Região ali do Parque Moscoso, da Rua 7, era onde as pessoas se juntavam para poder fazer, onde tiveram a ideia de criar o Vitória Futebol Clube, né? Foi justamente essas duas famílias que tomaram a frente, a família Espíndola e a família Tovar. Começou realmente alunos que iam para o Rio de Janeiro, traziam isso para cá, justamente por trazerem a primeira bola para o futebol capixaba, por essas pessoas formarem o Vitória Futebol Clube, acabou tendo aquela alcunha de que o Vitória era o time da elite. Por quê? Porque foi a elite que trouxe isso para cá. A elite trouxe o futebol para cá, trouxe a bola para cá. Mas quem participava, você tinha a diretoria que tinha as pessoas de família, mas os times eram formados de todas as classes. As pessoas que trouxeram a bola justamente porque foram buscar isso no Rio de Janeiro, no Fluminense, né? Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Se você não aceita o conselho, te respeito, resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé, se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Volte a brilhar, volte a brilhar. Não havia muita preparação física, porque não havia tempo para isso. Nós tínhamos um técnico, que era um excelente técnico uruguaio, Ângelo Giudicelli. E para você ter ideia do que é que o técnico tinha que fazer, ele não recebia dinheiro, assim, ele tinha uma ajuda de custo para fazer aquilo. O Ângelo era um afinador de piano, por sinal, excelente afinador de piano e um grande técnico também que nós tivemos aqui em Vitória. E nós tivemos grandes jogadores aqui, como o Darli, como o Zé Lacour, como o Dodoca, Betinho, e dois elementos que, por indicação minha, que eu joguei em Mimoso durante 3 anos lá, o Vitória trouxe aqui para a Vitória, que foi o Veraldo, um grande, naquela ocasião era Centeralf, né? Muito bom índio, como era chamado. O Alípio Passos, Dodoca, então o irmão Dodoca, o Turquinho, também um grande jogador. Depois tivemos também um alagoano aqui, que todos eles jogadores do Vitória, que eu me refiro mais, que eram mais a quem eu estava ligado. Que veio o Gervel, o pai dele era suboficial na Capitania dos Esportes, né? E ele veio um excelente meia esquerda, tanto assim que logo depois foi para o Rio e jogou no Flamengo.
o Vitória cedeu, infelizmente, muitos títulos, muitos troféus para poder servir de bucha de canhão para a guerra. Isso realmente foi uma história muito curiosa, né? Na época da guerra, faltou metal, então eles pegaram nossos troféus aqui e transformaram em balas para a guerra. O futebol aqui no estado era futebol regional, né? Ele só não havia esse campeonato estadual em função das estradas, que não tinham condições de você trazer times de São Mateus ou de Cachoeiro para cá. Então eram jogos regionais e muito bem disputados, porque se tratava de um futebol que hoje eles chamam de futebol arte, né? Que era o mais baseado no valor individual da pessoa do que propriamente num treinamento de conjunto. Porque havia dificuldade de treinamento, porque nós só tínhamos praticamente um campo aqui em Vitória, que era o campo do Rio Branco, onde o Rio Branco, com aquela cavaleirismo dele, cedia para os treinamentos dos outros times. De maneira que era a maneira de fazer o futebol aqui na década de 40, pelo menos de 47. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Eu não sei se número 1, mas eu sou um torcedor do Vitória desde 1949. Eu já acompanho o Vitória, eu fui a pré-temporada, eu fui a Carangola, pré-temporada, Domingos Martins, Marechal Floriano, e eu sempre acompanhei. Quem não é Vitória, quem não torce pelo Vitória, não torce contra. Então é uma simpatia, é um time simpático, é um time que todo mundo gosta. Eles têm muitos jogadores, me lembro assim, agora aqui que teve estalo, me lembro de Nils Flores, que foi um grande jogador, um ponto esquerda, que deixou boas recordações para mim. Deve ter sido em 51, 52, por aí. Não sei exatamente o ano preciso não. Mas me lembro que o presidente do Vitória na ocasião era Paulinho Monteiro. Que também era torcedor do Fluminense como eu. E nesse jogo nós ganhamos do Fluminense de 2-1. Isso eu tenho guardado por causa disso. Você é o torcedor do Fluminense. Foi no estádio Governador Blay. E eu sei que quem fez o gol da vitória foi Roberto Encrespado, que era o ponto esquerdo. O time do Fluminense eu me lembro que tinha Tele, que tinha Pinheiro. Aí eu conheci o Fontana, o irmão de Zig, que quem jogava era Zig, né? E o Fontana ficava lá piruando os treinos do Vitória para arranjar uma vagazinha, mas era o começo dele, né? Isso foi em 50, não sei se foi 54, 55, mas ele já estava lá piruando. Fontana, ele veio na época do Vitória, juvenil do Vitória, para jogar conosco no Rio Branco, certo? E ele esteve conosco de 59 até 62, sendo que em 62 nós disputamos um campeonato pelo Santo Antônio, fomos campeão estadual e campeão regional, porque naquela época existiu o campeonato regional. E o Fontana, ele começou a se destacar no Vitória, no juvenil. Logo após o juvenil ele subiu para a categoria de cima e transferiu para o Rio Branco por causa do irmão, que era o Goli. Na família era o menos famoso, porque tinha Zig, que era o zagueiro central do Vitória, que sempre jogou no Vitória, e Goli, que jogava o campeonato no Vitória, jogou no Santo Antônio, jogou no Rio Branco. Nós achávamos o seguinte, que quem jogava a bola era o irmão dele, o Goli, que era o craque da família. Meu pai falava isso. Ele era o craque da família. E logo depois que ele foi daqui para o Vasco,
houve essa mudança. Ele melhorou bastante no sentido técnico e de colocação. Então foi quando ele evoluiu bastante e dentro do Vasco ele formou aquela zaga muito boa de Brito com ele e que chegaram até a seleção brasileira. E ele tinha uma personalidade forte, né? Era o xerife. Por isso que ele apareceu. Peitou Pelé lá no jogo, né? Lá no Maracanã. Mas realmente ele era muito ríspido na jogada. Ele tinha uma garra impressionante. E eu me lembro que um episódio muito grande foi com o Pelé, que no jogo contra o Vasco e Santos, ele parece que deu um soco na cabeça de Pelé e arrebentou o supercílio, aquele negócio todo. E disse para Pelé, para ele ir jogar em outro lugar, que aqui ele não metia o gol. E Pelé saiu de campo, foi lá e consertou, botou esparadrapo, voltou e acabou fazendo gol em cima dele. Mas depois ele refinou um pouquinho, né? Ele foi pro Cruzeiro e refinou um pouquinho. E ele não tinha medo, ele enfrentava mesmo. Então ele gritava lá no meio do campo, ó, não vem não, que não tem para vocês não. Aqui hoje quem vai ganhar aqui somos nós. Batia no peito e partia para cima mesmo, e tinha que dar pancada, ele dava mesmo, e era um cara desse sentido. Começou no final de 1975, quando eu recebi um convite do diretor, o Sr. Francisco Salles, para fazer um teste no Vitória. Aqui cheguei com 5 minutos no primeiro teste, 5 minutos que eu treinei, sequer botei o pé na bola, fui dispensado. Bom, 76 eu como garoto ainda, sempre torci por Vitória, né, vim ao estádio assistir os jogos. Não tinha visto o Vitória sequer um título estadual. E foi o primeiro campeonato que eu disputei e fomos campeões estadual. Aí sim, eu fui ver o Vitória ser campeão, vestindo a camisa do clube e dentro de campo jogando. Eu mesmo tive a oportunidade de jogar contra o Vasco, ficou 0-0. Tive a oportunidade de jogar contra a Vitória da Bahia, a gente ganhava, jogava contra o Bahia na Fonte Nova. Quando perdia era 1-0, mas era jogo de pau a pau, às vezes a gente ganhava. Joguei aqui contra o Flamengo, 0-0, e com grandes jogadores jogando, Zico, Júnior, Paulo César Carpegiani. Bom, nós estávamos treinando, e aí veio a notícia de que nós teríamos que fazer uma excursão para a Coreia. 79. Para mim, que tinha 19 anos na época, acompanhar o Vitória na Coreia foi algo inesquecível. E nós fomos, chegamos lá, ninguém conhecia, era Brasil, não era o Vitória, era o Brasil. Tanto é que as nossas camisas para ficar em hotel, de passeio, era tudo, não era Vitória Futebol Clube, era Brasil. Uma espécie de uma mini Copa do Mundo. Acho até que o Vitória se sentiu muito importante naquela época. Os jogadores também tiveram uma oportunidade única na carreira de participar de um torneio em que representavam o seu país. Estádios bonitos, hotéis de primeira, jantares de gala, treinamento com horário definido, ônibus especial, batedores da polícia. A gente era muito representante do Brasil, 12 times. O curioso é que nós saímos daqui achando que estávamos saindo no horário, dia que estaria chegando no dia anterior, mas não, a gente já estava chegando lá no dia do jogo, não tivemos condições de jogar. Já na chegada, no ônibus da delegação, nos foi apresentado o intérprete, né, do Vitória, que é o Mr. Kim. Mr. Kim, ele estudava português na Universidade da Coreia, e foi indicado para acompanhar a delegação do Vitória para fazer a tradução. E os jogadores começaram logo a ensinar a porção de palavrão para Mr. Kim, como a gente chamava. Jogadores negros, por exemplo, os coreanos passavam a mão na pele para saber se era mesmo uma cor real ou se tinha alguma pintura. Eu, que tinha a pele mais o cabelo, eles também queriam puxar. Fomos passando. E ali nós já começamos a se destacar dentro desse torneio, porque tem equipes de outros países.
e principalmente as duas equipes mais fortes da Coreia do Sul, onde também eles muito bem na competição. Em 79, o Vitória surpreendeu ao ser campeão do torneio da Coreia. Outros times brasileiros também já tinham ido. Os torcedores lá local já passaram a nos apoiar, porque era o Brasil e a gente bem na competição. E chegamos à decisão com esse time da coreano, que era o melhor do país. Fizemos um jogo na decisão, um jogo normal de 1-1. Veio a prorrogação e ganhamos na prorrogação de 1-0. Fomos campeões, fomos muito festejados lá, presentes, brindes, tudo a gente ganhava, a gente passava lá depois. Por isso, ele voltou em 81 e foi terceiro colocado. E quando voltou, já era considerado um dos favoritos ao título. Após o campeonato da Coreia, aí nós fizemos esticou, né? Foi esticada a excursão, porque o clube foi bem lá em Seul e recebeu convites para jogar em outros países. Aí fomos para a Arábia Saudita, fizemos 4 jogos, ganhamos 2, perdemos 2. Inclusive, lá na Arábia, nós tivemos a visita no vestiário do Zagallo e do Rivelino, né? São pessoas importantíssimas. Na época o Zagallo era treinador lá e o Rivelino. E depois esticamos para uma excursão à Grécia, nós ficamos na Grécia 3 dias, sem jogar, passeando. E dali fomos para a Romênia, fizemos 2 jogos. Um contra a seleção da Romênia, um perdemos de 1-0 e o outro com um time do interior lá da Romênia, que ficou 2-2. E dali retornamos para o Brasil. Em 81 fomos para a Coreia novamente, mas aí sim, nós fizemos só o campeonato mesmo, esse torneio dentro da Coreia, e retornamos. Moço, peço licença, eu sou novo aqui. Perdemos um jogo só para o CTE Colatina. São times que estão buscando, dentro dessa competição, buscando o máximo que é o título. Fazendo aquela festa aqui no campo, os jogadores junto com os torcedores estão no campo, junto com os torcedores que estão na arquibancada. O último jogo da grande final. A fé também, acima de tudo, autoriza o Wallace Valente, Lilnem e Edinho. É cobrança de falta, é ensaiada, é perigosa contra o gol do Alan. Vamos ver quem cobra. Vai lá o Edinho, colocou. Jogar para a área, para Hermos, mete a cabeça. Do Vitória
Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. Esperamos que você tenha gostado do vídeo sobre a história do Vitória Futebol Clube. Como eu disse, a agremiação mais antiga do Espírito Santo em atividade no futebol. Até a próxima! A vida nunca tem fim, não tem fim. Se você não aceita o conselho, te respeito, resolveu seguir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé, se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar.